Boa noite. Vou chamar o professor Jairo agora. Vamos ver. Já foi convidado, então tá ok. Mas não pode participar. Deixa eu ver se eu mando de novo. Boa noite. É Paula Reis, né? Boa noite. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vou esperar Jairo. Já fiz o pedido. Boa noite, Jairo. Jairo, faz o pedido para mim, que toda vez que eu faço o pedido aparece assim. Tá? De novo. Oi, Boa Marcelo, noite. Tudo bom? Como é que foi o dia? tudo na Tudo certo? paz? E aí, querido, como é que foi o dia hoje? Tranquilão? Deu muito, né? Possível, paz, dentro do possível. Uai, tá toda hora caindo. Tá certo. Dentro do possível foi tudo na paz. Deixa eu ver aqui se assim fica melhor. Pronto para nós. Pronto. Não, Aqui agora tá assim. ótimo. Tá perfeito. Agora tá ótimo, né? Tá ótimo. Pronto. Ai, Vamos. Amélia! Boa noite, A Amélia Amélia! voltou. Ai, que saudades da Amélia. Não é à toa que tem Que aquela saudade música, da. né, de uma Amélia. A Amélia não estava Ai, na última. Seja bem-vinda, Amélia. Que bom ter você aqui. que delícia, Amélia. Boa noite, Paula Rejane. Boa noite, Paula Rejane. E aí, Marcelo, e você? Tá tudo legal? Tudo Tudo legal. tranquilo? Na Ó, paz, bem. ótimo, ótimo, ótimo. Os olhos, tá bem, a vista, a Tudo bem. visão, tá Tudo tudo. bem. Já passou, Ai, acabou. ai, ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Então vamos cuidar da vida, Vamos né? cuidar. Hoje o nosso assunto é raças e etnias, né? Você vai falar sobre isso pra gente, né? E Isso. raça é algo que é considerado biológico, etnia é cultural, é isso, mais ou menos? Vamos lá, vamos lá. Rapidinho, tô aqui, ó.
Ai, que Ok. coisa horrível. Esses Tá tranquilo. são meus aparelhos. Eu esqueci, tá? Ai, meu Deus. É sério isso? Hoje é aparelho, é um monte de coisa, que situação. Vamos lá. Assim, Marcelo, na realidade, nenhum dos dois conceitos é biológico, Hum, certo? certo. Geralmente se tem o equívoco, a ideia equivocada de raça como um fator biológico, né? Você vê muito normal as pessoas dizerem assim, eu tenho eu tenho sangue de negro, né? É, o sangue é Ou um só, né? eu tenho O sangue sangue é um de só. índio. Só para compreender, veja só como é a coisa. Eu tenho sangue de índio, ou então, ai, meu cabelo é mais assim, então eu sou negro, eu sou isso ou aquilo. Na realidade, biologicamente, a raça ela é humana, entende? Pronto, existe a raça humana, existe o Homo Manda. sapiens, certo? A ideia que nós temos, essa divisão cultural nossa de raça, não é? Ela foi construída, culturalmente desenvolvida pela Europa, tá? Entre o século 17 e 18, é que se Hum, desenvolveu o conceito de de raça. raças, é? Como nós temos hoje, essa apropriação que temos hoje, dessa noção de raça que temos hoje, entende? Mas em termos biológicos, ela não existe. Ela é social, ela é um demarcador social, tá? Aí vamos primeiro entender um pouco o que é que significa raça, socialmente falando, para depois eu fazer a diferenciação entre raça e etnia, certo? Perfeito. Então, Vamos lá. só para dizermos assim de forma muito clara, né, muito didática, certo? Por que raça? Como podemos exemplificar raça como um fator social? Por exemplo, você é um homem racialmente considerado como Branco, né? Acho que branco. perfeito branco aqui no Brasil, entende? Por outro lado, você nos Estados Unidos, por exemplo, né, não é considerado um homem branco por você ser latino, não é? Por você ser de origem brasileira, você não é um Brasileira. homem branco, entende? Na Europa também, dependendo do país que você esteja, você também não será considerado um homem branco. Entende como é o processo? Então, a partir da construção de raça, né, que na realidade a racialização ela se instituiu para que houvesse a subjugação de tudo que não fosse branco, né, tudo que não fosse dentro do estereótipo do caucasiano, entende? Que na realidade o fator o racismo ele foi desenvolvido a partir dessas civilizações, né? As civilizações caucasianas, né? De pessoas que foram consideradas como caucasianos, certo? A partir Uhum. daí, toda pessoa que não pertencia àquele prisma fenótipo, certo? Era racializada, não é? Então, as pessoas da África, as pessoas da Ásia, as pessoas das Américas, né, que mais tarde foram consideradas como, foram chamados de ameríndios, né, certo? Essas pessoas são racializadas, essas pessoas são consideradas, não é, a partir de uma raça, certo? A partir de um grupo racial. É daí que se desenvolve o racismo, não é? E com todas as subjetividades que o racismo traz para pessoas racializadas, tá? Então, raça é um fator ligado ao fenótipo da pessoa, certo? De acordo com o lugar onde ela esteja. Entende? Então, baseado na cultura de uma determinada sociedade, certo fenótipo é considerado como da raça negra,
é considerado como da raça amarela, é considerado como da raça vermelha, e isso foi uma construção cultural de séculos, entende? Essa é uma construção cultural de séculos, mas isso não tem a ver com físico, isso não tem a ver com biologia, isso tem a ver com fenótipo. Por que, Jairo, não tem a ver com biologia? Deixa eu explicar. Né? Mas se meus pais, né, eles tinham determinadas características que foram passadas para mim, isso não é biológico? Sim, isso é biológico. Isso se chama genética, se chama hereditariedade. Perfeito? Mas então, por que raça não é um fator biológico? Porque precisamos entender que características fenotípicas, certo? Elas são muito variadas, independente do grupo racial que você esteja. Trocando, como diz, né? Um professor amigo meu, trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer, Marcelo, que diversas características fenotípicas suas, como cabelo, cor dos olhos, ou cor de pele, certo? Ou formato de nariz, de boca, etc. Diversos desses componentes estarão presentes em outras pessoas que serão consideradas de uma outra raça, diferente da sua, de acordo com onde essa pessoa esteja, não é? Então, para exemplificar, por exemplo, né? Tipo assim, pessoas brancas são pessoas que só, única e exclusivamente, são pessoas de pele clara. Esse fator, você veja que está muito mais ligado à origem cultural de quem fala, de quem expressa essa opinião, do que realmente um fator biológico que determine uma pessoa como branca. Porque existem negros brancos, existem negros claros, existem amarelos claros, entende? Sim, perfeito. Hoje eu postei a foto de uma menina, uma criança indígena, né? E por conta dela ser albina, ela é loira. Entende? Incrível, né? Então, você não... esses fatores são muito mais por conta de uma construção cultural do que por uma questão física. Entende? Então, não existe raça biologicamente falando. Todos nós, quando vamos, por exemplo, doar um sangue, né, por exemplo, não existe. O seu sangue é de qual raça? É da negra, tá? Esse sangue não pode ser utilizado pela raça branca ou pela raça amarela, entende? Então, tem que sair desse lugar de raça como fator biológico e compreender que a noção de raça foi desenvolvida de acordo com culturas a partir de uma imposição de racialização que vem do racismo, né? Porque as pessoas têm a ideia que o racismo surgiu a partir das raças, né? Por conta das raças serem diferentes, então aí se desenvolveu o racismo, que é um estranhamento, um ódio à raça diferente, quando na realidade é o contrário. O racismo quer dizer a vontade, não é, da população caucasiana europeia, a partir do momento que estava desenvolvendo, né, a exploração de outras terras, eles precisavam de uma desculpa ideológica, certo? Fundamentada principalmente a partir de religião, de uma dita superioridade científica, cultural, certo? Respaldar isso também em outros termos. Aí eles desenvolveram o conceito de racialidade dos povos. Entende? A raça veio para respaldar o racismo. O racismo é anterior da raça. É resultado do racismo. Entende qual é a questão? O que ocorreu? Então, é aquela questão de você perceber pessoas, por exemplo, que você não consegue enquadrar nesses ditos grupos raciais. Existem, né? Muitas. Existe na sua família, na minha família existe diversas pessoas, né? Eu sou filho de um homem
que é filho que foi filho de uma mulher negra, de uma mulher branca, né? Então meu pai é um homem negro, filho de uma mulher branca, entende? Então na parte da família dele, na minha família paterna, existem diversas pessoas que são negros claros, né? Que serão considerados brancos aqui em Salvador, mas quando vai para o Rio Grande do Sul, por exemplo, será considerado negro. Quando sai do país é negro, entende? Aham. Dentre pessoas mais claras, mais próximas da branquitude, serão negros, mas, no entanto, quando estão mais próximas de pessoas com negritude, serão brancos. Entende? Então, isso Perfeito. vai muito de onde você esteja, é uma questão social, é uma questão cultural. E E não uma. geográfica, né? E Sim, geográfica. porque a geografia vai determinar a cultura, não é isso? Perfeito. Então, se você está, por exemplo, na Alemanha, não é? Então, na Alemanha, você não é visto como um homem branco, entende? Na Alemanha, Perfeito. você não é tratado como um homem branco, de forma alguma. Entende? Contanto, aqui no Brasil, devido à nossa cultura, a forma como nós desenvolvemos o conceito de racialidade, né? Como racializamos as pessoas. Aí é uma questão do nosso histórico. Numa outra live eu poderia explicar como a história do Brasil determinou os lugares, né? Que as pessoas apontam como sendo da branquitude e onde está o limiar, não é isso, para essa Aham. negritude. Pessoas vão ser consideradas brancas ou negras ou indígenas, porque é uma questão histórica. Porque nos Estados Unidos, né, pessoas como Mariah Carey, por exemplo, não é uma mulher negra, entende? Uhum. Como é o processo? A construção histórica, tá, dos Estados Unidos, a forma como eles lidaram com a racialidade e as representações da racialidade, determinou que eles consideram como branco, como negro ou como não branco. Aham. Entende o processo? Entendi Certo? Pronto. perfeitamente. Vamos para poder a gente fazer a diferenciação entre raça e etnia. Certo? Já entendemos que raça não é um fator biológico, mas raça é um fator cultural, não é? Que foi Certo. desenvolvido pelo racismo para que a população, para que a Europa impusesse uma supremacia, não é? Sobre o restante do mundo. Para isso criaram o conceito de raça. Beleza? Pronto. Beleza. Então, a etnia, qual vai ser a diferenciação? Veja que é muito comum, é muito normal as pessoas tratarem etnia como raça e tratar raça como etnia. Em que sentido? É muito normal quando chegamos em determinados lugares, né, que está fazendo trabalho com cabelos crespos, cabelos de pessoas negras, né, ou roupas de alguns países africanos ou orientais, aí tem produtos étnicos, não é verdade? E É, as pessoas verdade. relacionam aquilo, né? Aquele trabalho, aquele desenvolvimento, aquele show, aquele evento, não é? A pessoas da raça negra ou pessoas orientais, né? Na Certo. realidade, é você ver como a supremacia branca europeia desenvolveu que tudo que não é branco, cristão, certo? É étnico. É O que étnico. não é étnico é o branco, é a cultura branca, entende? Então, etnia está ligado a valores, crenças, linguística, cultura, forma de viver, forma de ver o mundo. E não necessariamente a essa demarcação social de raça, entende? Por exemplo, vou explicar, né? Vamos para a Europa, né? Os europeus, digamos, hoje mais não, mas digamos, há 100 anos atrás, a Europa toda poderia ser considerada de um grupo racial, branco, certo? Certo. Beleza? Pronto. No entanto,
da Europa, certo? Existem diversas etnias. Por exemplo, podemos falar dos antigos vikings, não é? Perfeito. Podemos falar dos búlgaros, certo? Podemos falar dos franceses, certo? Podemos falar dos anglo-saxões. Isso é etnia. Pessoas que têm uma mesma cultura, uma mesma religiosidade, certo? A mesma forma de vida. Então, a cultura, certo, determina a etnia. Entende? A etnia não está ligado a fator fenótipo, tá? Não está ligado a questões físicas, está ligado a questões culturais, né? Por exemplo, os ciganos, certo? São europeus, né? Os daqui não, tô falando, estamos nos referindo lá na Europa, né? Então, são europeus, certo? Como os curdos, entende? Como os armênios, que foram dizimados, os armênios, certo? Então, isso é etnia. Grupos culturais. Por exemplo, quando a gente fala no Brasil, né? A etnia indígena Kaiowá, não é? Em tal lugar, deu SS. A etnia Tupinambá desenvolveu essa questão. Pronto, aí você vê. A raça é indígena, beleza? Beleza. A etnia vai diferenciar grupos indígenas na sua forma de se colocar no mundo, na cultura que aquele grupo de a religiosidade, entende? E isso vai diferenciar grupos indígenas no Brasil. Então, nós não temos só uma forma de ser indígena, entende? Existem diversas formas de ser indígena. Aí vamos para o continente africano, né, por exemplo. Aí vemos no continente africano que existem uma rivalidade de diversos grupos dentro da África, tá? Isso desde de séculos do continente, né? Então, no continente africano, por exemplo, você pegar um Yorubá, né? Colocar para casar-se, por exemplo, com um Tutsi, com um Hutu, entende? Com um angolano, meu Deus, é a morte para essa família. Vai ter briga e briga de gerações e gerações. Mas são todos negros, tá? São todos considerados como da raça negra, são todos demarcados, não é? Como fenótipo negro. Mas, no entanto, não são todos de uma mesma cultura. Então, etnia, vamos ser bem taxativos. Etnia é um grupo, pessoas agrupadas num mesmo lastro cultural, linguístico, religioso. Isso é etnia. Raça são grupos de pessoas que são determinadas como pertencendo ao mesmo grupo racial por conta do fenótipo, por conta da sua aparência. Tá? Então, todos dois são demarcadores sociais. No entanto, um é uma demarcação por cultura e o outro é uma demarcação por fator físico, por aparência. Entende? Então, Jairo, significa então que pode haver pessoas de demarcações raciais diferentes em uma mesma etnia? Sim. Sim, não necessariamente as pessoas, geralmente, né, é mais comum pessoas de um mesmo grupo racial, não é, pertencerem a uma etnia. Mas também ocorre de pessoas de grupos diferentes, grupos raciais diferentes, pertencerem a uma mesma etnia. Quer ver um exemplo? Por favor. Muçulmanos. Tá? Quando as pessoas falam de muçulmanos, elas confundem muito, certo? Ser uma pessoa determinada como muçulmana através do fator raça. Eu sempre estou explicando muito para alguns alunos, né? Aí se pensa logo, quando se fala de muçulmano, se lembra logo de Bin Laden. E aí pronto, a ideia é que todo muçulmano é um homem de barba, né? Geralmente um homem com traços claros, né? Um homem claro, de cabelo preto, de barba preta, pronto, aí é um muçulmano.
Mas existem muçulmanos negros, existem muçulmanos brancos e existem muçulmanos não brancos. Entende? Porque a partir do momento que ser muçulmano está atrelado à religião islâmica, não é? Que a religião islâmica determina uma série de fatores que une pessoas de uma mesma cultura, entende? Isso é uma etnia, mas não necessariamente essa etnia estará atrelada a uma só raça, uma só demarcação racial, entende? Então, geralmente, a etnia é um demarcador cultural que pessoas desenvolvem e geralmente essas pessoas têm um fator racial só. Mas ocorre de haver etnia, entende? Onde pessoas tenham demarcadores raciais diferentes, entende? Então, sim, basicamente é essa a diferença entre raça e etnia. Certo? O cristianismo, certo, perfeito, mas eu queria tirar uma dúvida. O cristianismo tem brancos e não brancos. O candomblé tem não brancos e brancos. Podem ser considerados etnias? Não, não. Mas por que não? É porque aí você tá reduzindo a etnia a religião. As pessoas que professam uma determinada religião. Entende? Etnia não é só seguir uma religião. A religião influi e determina etnias, sim. Mas não é só esse fator. Entende? Não é só esse fator. O que vai determinar, Marcelo, normalmente um grupo de pessoas como sendo de uma ou outra etnia, isso é muito interessante, é sempre o outro. Entende? É como a questão racial. É o outro que determina se pertencente a essa ou aquela etnia. Trocando em miúdas, o que isso quer dizer? Geralmente, pessoas consideradas ou desenvolvem um conceito de etnia, não é? Quando ela é o outro de alguém, ele é o outro de algum poder. Vou explicar isso, por exemplo. As guerras entre povos na Europa, não é? Na África, na Ásia, desenvolveu entre aquelas pessoas que tinham uma determinada forma de vida, um determinado modo de vida, entre a língua, né, como falou, entendeu? Costumes, a religiosidade e a geografia. Pronto. Isso vai determinar tudo junto uma etnia. Entende? Entendi. Agora ficou claro. Quando falamos de cristianismo, o cristianismo está muito espalhado por todo o mundo. Entende? Não é algo específico de um lugar. É uma coisa difundida no mundo. Diferente do... Não, o islamismo também Também, mas não, ele não tem, mas o cristianismo ele não tem essa associação com um local específico como o islamismo tem. Você não associa imediatamente. E não só isso, é porque o cristianismo você não depende de uma religião específica para ser cristão, não é? Enquanto que você, enquanto é islâmico, né, você precisa rezar para Meca, determinado idioma, certo? Você vai precisar mudar suas vestimentas, mudar sua alimentação, mudar uma série de fatores que vai atrelar você a uma outra cultura. Entende? Perfeitamente. Quer dizer, quando você chega numa aldeia, numa comunidade tupinambá, por exemplo, né? Então, os tupinambás, eles se alimentam de uma forma do peixe, da carne, certo? Eles têm uma língua, eles têm uma forma de se vestir, eles têm uma forma de dormir, eles têm uma residência diferenciada dos kaiowás, por exemplo. Entende? Essa é a questão. Né? Entendi. Agora os étnicos indígenas, né?
a mesma coisa. Você chega, por exemplo, na Nigéria, né? Então você vê que na Nigéria, por exemplo, certo? Os iorubás, de uma forma geral, eles têm uma alimentação totalmente diferente dos Hutus, dos Tutsis, certo? A forma de vestir, o próprio idioma iorubá, né, que vai diferenciar, eles podem falar inglês, eles podem falar outros dialetos, mas o iorubá nunca vai deixar de existir dentro dessas famílias. Até a própria estruturação das famílias é muito exclusiva daquele grupo cultural. Entende? É exclusiva muito daquele grupo cultural. Certo? Então é isso que vai determinar a etnia. Entende? A Amélia fez uma pergunta aqui. A etnia é mutável? Mutável. Amélia, sim e não. Por que sim e não? Tudo é mutável. Tudo em termos sociais, tudo em termos humanos é mutável. Beleza? Mas, no entanto, essa mutação, ela ocorre de forma tão lenta que geralmente essa mudança vai ocorrer em séculos, nós estaremos ali. Então, a mudança não ocorre em um determinado período que dê para ser visível aos olhos de quem está vivendo. Está entendendo? É por isso que é mutável e ao mesmo tempo não é. Essa é a questão. Ok. Jairo, Iorubá, não está totalmente dentro do tema, mas também não está desligado. Iorubá e Nagô estão ligados? Nagô é idioma? Porque eu não consigo. Eles não estão ligados? Um é idioma, o outro. Me explica isso aí, porque eu tenho uma dúvida. Uma vez eu ouvi uma palestra, a menina me explicou, eu não consegui entender. Fala aí. Eu entendo. Nagô e Iorubá é como língua portuguesa e brasileiro. Estão ligados? Sim. Entende? Então, Iorubá, não é? É um idioma, certo, que denomina uma etnia, né, africana, ali do centro-oeste da África, compreende. Existem iorubás na Nigéria, Benin, Togo, certo? É uma das etnias mais antigas do continente africano, né? E é uma etnia que nós temos uma herança cultural muito forte aqui no Brasil, não é? Porque a etnia que predominou, porque chegou, foi uma das últimas a chegar aqui no Brasil, certo? E a etnia de uma cultura muito forte, muito viva, certo? E predominou muito em diversas coisas que se desenvolveu aqui no Brasil, né? Muito da comida, principalmente daqui do Nordeste, certo? É de muita influência dos iorubás. Pronto. Então, a etnia iorubá e o idioma iorubá, né, que dá nome a essa etnia. Nagôs, né? Na realidade não é Nagôs, certo? É a Nagonu, mas aqui a gente aportuguesou, né? Em português virou Nagô, certo? Nagô era o nome que os povos Jeje, os povos Angola, os Tutsi, os Utsi, certo? Os Malauês chamavam os iorubás. Nagô significa estrangeiro, estranho. Tá? Então, era como os iorubás eram chamados. Então, com o tempo aqui no Brasil, né, os próprios iorubás tornaram Nagô um sinônimo de iorubá. Entende? Como é o processo? Entendi. Mas não era como eles próprios, os iorubás em terras africanas, se chamavam, né? Mas as outras etnias, os chamavam de Nagô, de estranhos. Eles são estranhos. Eles usam torso na cabeça diferente. Eles comem com a mão. Eles são estranhos. Eles são anagonu, né? Eles são Nagô. Entende? É essa a questão. E aqui no Brasil se tornou sinônimo. Ok. Perfeito. Perfeito. E o candomblé que predomina no Brasil é o iorubá?
Porque tem do Sim, Queto, né? É o Iorubá, né? É a herança Iorubá. Queto é uma nomenclatura iorubá, né? E até mesmo por conta de ter sido a última etnia, né, chegada ao Brasil, até mesmo as outras duas nações, né, que é Angola e Jeje, né? Olha, você vê aí o conceito de etnia, entende? Olha o conceito de etnia. Não eram todos negros, né? Trazidos para É. cá, certo? Eram todos negros, né? A demarcação racial era negra. No entanto, eram de etnias, eram de civilizações, de culturas diferentes, entende? Etnias diferentes, certo? Mas mesmo aqui no Brasil, tanto o candomblé Angola quanto o candomblé Jeje, ele recebeu uma influência muito grande da nomenclatura iorubá, da nomenclatura queto, né? Certo? Apesar de ter os traços básicos da sua etnia, mas por conta do iorubá ter sido o último a chegar, né? O que se denominou depois nação queto, candomblé queto, Queto certo? tá Por ter ligado ao sido Iorubá também. isso, é uma cidade iorubana. Se O tornou candomblé o de nome Queto da, não se tá tornou ligado o ao nome da, Oxóssi? se tornou, calma, senão a gente perde o fio, calma. Então, se tornou o nome da nação iorubá, né? Então, em vez de ser nação iorubá de candomblé, se tornou nação queto de candomblé, ou nação nagô, certo? Mas por ter sido a última, então a maior parte dos sacerdotes que conseguiram desenvolver o candomblé no Brasil, não é? Eram dessa nação Nagô, eram iorubais, certo? Então, o iorubá, ele influiu nas outras duas nomenclaturas também de religiosidade do candomblé, que é o Angola e o Jeje, certo? Essa questão de Oxóssi, querido, é porque essa cidade, Quito, é uma cidade de sacerdotes do culto de Oxóssi, entende? Tanto que aí Oxóssi se tornou o rei da nação Quito, né? Entende? Tanto que existe uma disputa muito grande entre os adoradores de Oxóssi e os adoradores de Xangô, porque os primeiros sacerdotes a criarem, a fundarem terreiros, fundarem comunidades aqui no Brasil, eram sacerdotes de Xangô. Mas por conta do nome Quito, que é essa cidade urbana de culto a Oxóssi, né? Então Oxóssi se tornou o rei da nação, tá? Quito. Enquanto que Xangô é o rei da nação Iorubá. Porque Xangô é o rei da etnia Iorubá. Entende? Então ficaram os dois como reis, certo? Da religião, do próprio candomblé em si. O Ok? candomblé ele é diferente nas diferentes etnias, não é? Ele se diferencia muito nas diferentes etnias. Ele não é o mesmo, né? Ele é bem diferente de uma etnia para outra, ou não? Bem diferente, lógico. Como eu disse, existe o candomblé Queto, Variadíssimo, né? Jinde e Angola, que tem todas as suas particularidades. Agora, como falei, a questão é que pela nação Iorubá, né, o grupo Iorubá, ter sido o último a chegar no Brasil como os escravizados, né? E eles vieram diversos sacerdotes que fundaram os principais terreiros de candomblé do Brasil. Então, a nação Iorubá, como que influenciou na determinação de como seria a religião. Entende? Então, influencia, mas tem as suas particularidades. Todas têm suas particularidades. Mostrando como existem etnias que são até assemelhadas, mas sempre haverá particularidade. Certo? Com certeza. E, Jairo, como... Fala. Fala. Não, é que eu estou vendo entrar as pessoas entrando, mas aí sai, depois retorna, aí vem outro. Aí seria tão bom que uma pessoa que está entrando aqui fizesse alguma pergunta para nós, né? Seria maravilhoso. Vamos aí, gente, vamos participar. Mas eu queria fazer uma pergunta, Jairo. Olha só. Sim.
essa etnia, né? A raça a gente sabe que foi criada pela Europa, o conceito de raça, no século, lá pelo século XVII, XVIII, como uma forma de dominação do que não era europeu, do que não era caucasiano, do que não era branco. E o conceito de etnia? Como surgiu esse conceito? Ele surgiu naturalmente? Como foi? Como é que se surgiu essa separação de etnias? Ela é natural por as diferenças culturais? Como é que é? Acabei de te falar que, assim como raça foi determinado, né, pelos europeus para o domínio, da mesma forma também grupos étnicos são determinados pelo outro. É a diferença que faz com que pessoas se sintam parte de uma etnia, né? O que não é Então, daquele por exemplo, calma, Marcelo, calma. Eu já vi que é um assunto que você gostou muito, né? Mas calma, senão perde o fio da meada. Calma, vamos lá, calma lá. Por exemplo, né? A gente pode dizer que... Ai, meu Deus. O celular aqui está descarregando. A gente pode dizer, por exemplo, que foi o cristianismo, né? E a perseguição do cristianismo a práticas religiosas europeias antigas que determinou o conceito dos ciganos, tá? Então, os ciganos na Europa, eles passaram a se ver como ciganos, né? Como uma etnia, como um grupo com práticas religiosas comuns, certo? Com clãs, certo? E a se identificar a partir de uma perseguição. Entende? Então, sempre foi comum na história da humanidade, né? Certo? Quando esse conceito de raça, ele não existia, ele não tinha sido criado, né? Que as pessoas de um determinado lugar passassem a desenvolver práticas ritualísticas comuns, língua comum, costumes em comum, entende? E aí, quando esse grupo se via em contato com outro grupo diferente, aí que se entendia que eles, não é? Era um povo. E aí eles se viam como povo. Entende? E isso com o tempo, e hoje, na nossa modernidade, a gente entende isso como etnicidade, tá? Como é o conceito de etnia. Entendeu? Então, etnia, ela parte da diferença. É a diferença que vai conceituar etnia. Entende? Como é o processo? Então, é a diferença cultural de um grupo para outro que vai determinar que aquele ali é um grupo étnico diferente do meu. Porque nós aqui comemos quiabo. Todos nós aqui comemos quiabo, sempre comemos quiabo. Aí a gente andou um pouco e encontrou uma outra região onde as pessoas só comem batata. Que estranho, né? Eles só comem batata. Então lá eles são um grupo, nós somos outro. Pronto. Aí se desenvolveu o conceito das etnias. Entendeu? Agora, essa palavra etnia, étnico, etc., também passou a ser desenvolvido depois do conceito de raça. Entende? Porque também veio a partir de uma vontade de diferenciar e, principalmente, de hierarquizar, né? Até mesmo dentro da raça, entende? Dentro do grupo racial, hierarquizar os grupos, entende? Ah, nós somos brancos. Veja, por exemplo, os judeus, né? Olha a questão dos judeus, né? Perfeito. Então, qual foi o problema? O Holocausto foi tão horrível na história da humanidade e é tão badalado, é tão falado. Por quê? Porque o Holocausto matou pessoas brancas. Entendeu? O Holocausto eram brancos matando outros brancos por conta de rivalidade étnica e não rivalidade racial.
racial. Isso para a comunidade branca europeia, sabe? É a ferida fora do comum. Entende? Quando a gente tem rivalidades e quando a gente tem morte de pessoas, mas não brancas, é triste, mas não é tanto. Mas, meu Deus, europeus matando europeus, branco matando brancos. Entende? É por isso que você veja que as pessoas têm quadros, as pessoas fazem decoração com utensílios da escravização negra aqui no Brasil. E as pessoas não se revoltam com isso, as pessoas não acham isso uma coisa horrível. É verdade. Uma coisa... No entanto, não existe em nenhum lugar do mundo uma obra de arte representando o Holocausto nazista. O Holocausto dos judeus. Entende? Porque eram brancos. Entende qual é o processo? Então, daí você vê, aí você entende perfeitamente a separação entre grupo étnico e grupo racial. Entendeu como é o processo? Pronto. Então, os judeus eram brancos na Europa, não eram brancos na Alemanha nazista. Entende? Mas eles não professavam, né, o cristianismo, que determinava traços culturais, certo? Específicos, tá? Então Hitler, os nazistas passaram a perseguir, a matar esses outros brancos, mas por conta de processos étnicos. Entende? Isso ficou marcado na história da Europa, que até hoje Ave Maria. É um terror, tem museu do Holocausto, tem isso, tem aquilo. E com isso eu não estou dizendo que não foi horrível, eu não estou dizendo que é péssimo, que é horrível. Não é essa a questão. Eu estou só salientando, não é, como é um fator de diferença étnica e não racial. E como fator de diferença étnica e racial, certo? Tem pesos diferentes. Entende? Certo. Principalmente para o racismo. Veja aí, Amélia tem uma pergunta. Fala, conclui aí. Amélia tem uma pergunta. Eu fujo do assunto se te perguntar sobre a escravização. Quais os países da África mais enviaram escravizados e por quê? Tem a ver com a proximidade com o Brasil, com questões referentes ao comércio? Eu não entendi a pergunta. Eu li muito rápido, peraí. Eu fujo do assunto se te perguntar sobre a escravização, acho que é uma pergunta. Quais os países da África que mais enviaram escravizados e por quê? Vamos dividir essa pergunta. Quais os países da África que enviaram mais escravizados? Já entendi. Olha, Amélia, os países que enviaram, não, os países onde mais pessoas foram raptadas, não é? E foram trazidas como escravizadas para o Brasil, foi Angola, Togo, Nigéria, certo? E Moçambique. Foram onde mais pessoas foram raptadas e trazidas como escravizadas. Sim, fale agora, Marcelo. Por que justamente esses países? Tem a ver com a proximidade com o Brasil e com questões referentes ao comércio? Foram diversas questões. Cada localidade por uma questão diferenciada, né? Por exemplo, na região da Nigéria, por conta de ser uma região onde 3 etnias diferentes travavam guerras de séculos, né? Então eram muitas as pessoas, muitos os africanos, certo? Que eram presos pela outra etnia. E por conta de serem presos pela outra etnia, certo? Acabavam na mão, não é? De comerciantes de escravos, de escravizados. Entende? Já, por exemplo, em Angola, não era essa a questão, é porque a própria planície de Angola permitia que esses escravizadores, esses comerciantes de escravos, tivessem acesso fácil a raptar pessoas, entende? E trazer como escravizados, tá? Entendido?
Perfeito. Então não existiu, não tem um fator único para que esses países tenham sido os que mais pessoas escravizadas foram trazidas. Agora, uma coisa importante dessa pergunta, né, da forma que ela é formulada, é que as pessoas, elas não eram entregues para serem trazidas como escravizadas, né? Essa noção que algumas pessoas, né, elas passam a ideia de que pessoas eram trazidas como escravizadas, foram dadas, né, foram trocadas. Não é isso, as pessoas eram raptadas, tá? As pessoas eram sequestradas, certo? E trazidas como escravizadas, certo? Isso é muito importante, essa diferenciação. Está havendo uma confusão muito grande com isso aí nos últimos anos. Eu acho que tem algum grupo aí de supremacia branca que está manipulando um conceito de que esses africanos eram dados, eram trocados, eram comprados, né? Eles mesmos, quer dizer, as nações diferentes vendiam. Isso está sendo muito colocado, eu não sei nem se isso é verdade, tá? Mas para colocar a culpa do negro da escravidão. Eu vejo muita gente falando isso. Como o próprio negro que criou a escravidão, porque ele vem de outro negro. Isso está sendo muito usado ultimamente. Então é bom você falar disso aí direitinho. Esclarecer essa coisa. Aí seria necessário a gente fazer uma outra live para eu desenvolver só sobre esse assunto. Porque falar sobre algo sem aprofundar dá lacuna a uma série de más interpretações. Então a gente pode, na próxima live, eu estar falando, não é, sobre escravização, não é? O que determinou a escravização, tá? E quais os erros dessas falas sobre negros que escravizaram negros? Entende? Eram nações escravizando nações, né? Primeiro, como eu estou falando. Então, isso aí só numa live única para ser desenvolvida. Pode ser nossa próxima live falar sobre isso, sem problema nenhum. Entende? Olha, o meu amigo, já teve aqui numa live nossa, mas não ficou muito tempo. Eu tenho um amigo de infância que é historiador, Adeilson, de pequeno, amigo de pequeno. Ele estava conversando comigo sobre a questão dos judeus negros, né? E que teriam surgido através de uma relação da rainha de Sabá com o rei Salomão. Procede isso, Jairo? Ou é especulação? Querido, é assim. É uma outra live. Não, aí já não precisa de outra live, não. Esse seu amigo, ele é historiador formado em história? Ou ele é historiador porque ele é formado em história? Ele fez mestrado. Não, ele não afirmou. Eu não entendi muito bem a colocação dele. Ele não fez uma afirmação, mas que há essa suposição, há essa dúvida. Eu acho que é alguma coisa assim. Ele não fez nenhuma afirmação categórica, não. Mas ele fez essa colocação de que havia uma especulação nesse sentido. Na verdade, não existe nenhuma especulação. Primeiro que, para existir judeus negros, não precisa ter casamento de rainha com outro rei, com não sei quem, nada disso. Simplesmente é porque os judeus originais, né, os hebreus, não é? Assim como todos os habitantes do que hoje consideramos e chamamos de Oriente Médio, eram negros. Entende? Então não precisa ter especulação nenhuma. Não existiam pessoas brancas no Oriente Médio, nem no norte da África, certo? Antes de 500 anos atrás, tá? Antes da invasão muçulmana no norte da África, não existia pessoas brancas, entende? Antes da expansão europeia para o Oriente Médio, não existia no Oriente Médio pessoas brancas.
Então não precisa essa especulação de que o rei Salomão, até porque o rei Salomão, gente, ele não é uma personalidade histórica, ela é uma personalidade mitológica, é uma personalidade da Bíblia. E a Bíblia é um livro mitológico, não é um livro histórico. A partir do momento que a Bíblia é um livro religioso, o livro religioso não é histórico, entende? É livro mitológico, porque a própria Bíblia fala diversas coisas que não se sustenta historicamente, né? Entende como é o processo? Então, o rei, essa coisa do rei Salomão casou com a rainha de Sabá e por causa disso teve judeus negros. Desculpa, é por isso que eu perguntei se seu amigo é historiador, sabe? Mas deixa eu defender meu amigo aqui. Eu é que fiz a confusão. Ele não afirmou isso, não. Ele disse que há um grupo aí que lança essa tese. Ele não fez nenhuma afirmação. Não. Ah, tá. Tudo bem. Porque é consenso, é consenso na história, na antropologia, né? É consenso que o Oriente Médio, há 2000 anos atrás, como é esse período aí, né, de registros bíblicos, entende? De Jesus, de reis hebreus, etc., não existia pessoas brancas nessa região, entende? Então, todos esses personagens mitológicos da Bíblia, certo? Eram pessoas negras ou não brancos, entende? Perfeito. Mas pessoas brancas não existiam nessa região do planeta. Perfeito, Jairo. E então eu creio assim que essa questão não seja uma questão da história, uma vez que Salomão não é um personagem histórico, é uma figura mitológica. Não precisa de uma figura mitológica para uma explicação histórica. Entende? O que ocorre hoje a maioria dos judeus são brancos, certo? Mas, no entanto, há 1000 anos, há 1000 e poucos anos atrás, certo? Os hebreus, que são judeus originários, eram negros, ok? Como hoje o Egito, né? Na sua grande maioria, os habitantes do Egito são brancos ou não negros, na atualidade. Mas, há 1000 anos atrás, quando não tinha havido ainda a invasão islâmica no norte da África, certo? Não existia pessoa não negra no continente africano. Então, o Egito sempre foi negro, entende? Foi invadido por outras etnias, mas etnias negras, entende? Porque tem algumas pessoas que dizem assim, não, houve o período do Egito que eram os faraós negros, mas antes dos faraós negros eram os faraós brancos. Como assim, cara pálida? Não existe isso, entendeu? Não existe isso. Não existia branco nessa região. O Antigo Egito, não é? Ele foi, sim, invadido pelos núbios, certo? E aí os núbios tomaram o Egito e passaram a dominar o Egito. Beleza. Aí quer dizer que só depois dos núbios é que o Egito teve negros? Não, simplesmente os núbios eram um tipo de negro diferente dos negros egípcios. Entende? Porque não existe. Assim como na Europa existem partes da Europa com uma população mais loira, de olhos azuis e mais clara, e outras regiões com pessoas brancas, mais morenas, de cabelo escuro, de olhos escuros, mas são todos brancos. Então, da mesma forma, na África, né, existia o povo egípcio, que eram negros mais claros, e houve uma civilização que invadiu o Egito, que era a etnia núbia, os núbios. Os núbios invadiram o Egito. E os núbios eram negros mais escuros, mais retintos que os negros egípcios. Mas eram todos negros. Entende? Então nunca existiu Egito branco. Entende? Como nunca existiu hebreus brancos. Tá?
Jesus não pode ter sido branco, é impossível. Porque os hebreus não eram brancos, os hebreus eram negros. Entende? Então, são coisas que é consenso na história, é consenso entre historiadores, é consenso entre antropólogos, entendeu? Então, não tem o que se discutir que rainha de Sabá e pegou Salomão, não sei o quê. Isso aí são questões mitológicas, são questões religiosas, são questões bíblicas, né? E quanto à Bíblia, aí eu não posso falar das questões dela, porque envolve teologia, envolve crença, né? Aí é uma questão particular de religiosidade, entende? Mas historicamente falando, não precisou de casamento nenhum, porque eles já eram negros. Perfeito. É, porque surgiu aquela região ali, né? Dos hebreus. Oi. Jordânia, não é? Galileia. Tô aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo. Aquelas áreas ali, né? E ali não tinha branco. Na África só surge com a invasão. Oi. Ai, gente, eu acho que Marcelo caiu. Não, agora voltei. Voltou? Ótimo, Voltei. vá. Então, só passam a existir pessoas brancas na África a partir da invasão muçulmana, não é isso? Isso, exatamente. Que se deu logo após o que consideramos, o que chamamos de Idade Média. Entende? Então, no período da Idade Média, houve diversas migrações e imigrações naquela região do Oriente Médio, do norte da África, né? Chega a um período que, na Idade Média, o norte da Espanha mesmo é todo negro, né? O norte da Espanha está tomado de pessoas que hoje chamaríamos de pessoas negras, né? Hoje consideraríamos como pessoas negras, entende? O norte da Espanha. Devido a esses processos de migração e imigração que se tornou muito forte, tá? No final do que chamamos de feudalismo, né? No final da Idade Média. Perfeito? A partir daí é que o norte da África, é que o Oriente Médio passou a ser, sabe? Tem um alto índice de população não negra, tá? Mas anterior a isso, não existia. É como falarmos, por exemplo, da Austrália, não é? Antes da chegada dos europeus na Austrália. É como falar do Brasil, né? Antes da chegada dos europeus aqui no Brasil. É muito simples de entender, né? É muito simples de entender. Você querer impor um Egito branco é como impor um Brasil de 1000 anos atrás branco. Entende? Não existe, né? Não existe. Existiam indígenas aqui, existiam indígenas. Os povos originários das Américas são indígenas, né? Então, do mesmo jeito, os povos originários da África são pessoas que hoje consideramos como negras, tá? Então, nunca existiu o Egito branco, nunca existiu o Egito não negro. Isso é trabalho de um processo, né, de embranquecimento da história para impor a supremacia branca. Né? Esse Tutankhamon branco, branco, Akhenaton branco, Ramsés branco, isso não existiu. Todo. É como esse mesmo processo que você estava falando aí sobre estarem tentando deturpar, né, a história, colocando a culpa da escravização sobre as pessoas negras escravizadas, né? Entende? Exato. Nós podemos falar sobre isso na próxima live, porque acho muito interessante. E necessário.
Porque tem discutindo adolescentes, sobre isso. alunos meus dizendo isso. Alunos meus dizendo isso. Eu rebato, mas com o mestre Jairo eu vou ter argumento para rebater, porque eu não sou historiador, né? Aham, Não é perfeito, isso? perfeito. Perfeito. Então, Agora veja, Marcelo, como essas falácias, né? Como você disse, deve ser algum grupo aí, não é algum grupo, não é algum grupo. É o racismo, o racismo. tá? Como já lhe expliquei, o racismo é um sistema dinâmico. E ele O caminha racismo não por é si uma coisa mesmo. parada. Não, Então, ele se caminha é um por si mesmo, isso. né? Então, se é um sistema dinâmico, ele precisa estar o tempo todo se retroalimentando. Se não retroalimentar o racismo, ele morre. Entende? Ele não se sustenta por si mesmo. Então, Sim. nunca houve na história da humanidade assim, ah, esse povo é maravilhoso porque é maravilhoso. Não. É simplesmente sempre houveram articulações de dominação cultural. A dominação Uhum. cultural sempre foi necessária para que qualquer grupo étnico, racial se mantivesse no poder. Entende? Há necessidade de manipulação. E o trabalho de reescrever a história é uma das bases de poder disso. Entende? Uhum. Conhecimento é poder, a história é poder, A tá? Então, verdadeira história, né? como eu já falei em outros momentos aqui, todo avanço ele terá uma contrapartida de retrocessos, né? Porque é luta de classes. Então, é evidente que aqui no Brasil surgiria diversos conceitos, diversas teorias, né, para rebater o crescimento dos movimentos negros, das pessoas negras que estão Nas resgatando sua universidades. história, nas universidades, etc. É a mesma coisa que eu sempre menciono. Entendeu? É Então, um, é entender que são articulações de poder, é disputa de classes, não tem jeito. E aí, como serve ao gosto, é palatável ao que já nos é cultural, né? No caso, já somos uma sociedade racista, a sociedade brasileira, a população brasileira anseia por coisas que venham a respaldar os seus preconceitos, o seu racismo. Entende? É por isso que é chamado de retroalimentação. Não é ação. alimentação, é retro. É retro. Por que é que esses alunos seus absorvem isso de forma tão normal, absorvem tão facilmente? Porque eles já estavam ansiosos para ter esse respaldo, entende? Para manter o Uhum. status quo, né? Para manter o status do que já existe, tá? É como a gente Perfeito. pensar, por exemplo, por que é que os grupos de fake news, né, antes das eleições de 2018, conseguiram propagar aquela coisa da mamadeira de piroca, certo? Do kit gay, etc. E- É porque são retroalimentações de preconceitos já latentes na sociedade, entende? Então as Perfeito. pessoas já estão ansiando, esperando. Não, quando é que vai vir alguma coisa para eu poder combater que agora homem com homem pode casar, mulher com mulher pode casar? Meu Deus, eu faço o quê? Eu preciso de É. alguma coisa para. Ai, caiu na minha mão aqui, ó. Mamadeira de piroca. Como eu não vou acreditar? É tudo que eu precisava. Entende? Pois é, perfeito. Entendeu a questão? Então, como é que eu vou contestar essas cotas? Como é que eu vou contestar que agora meu filho, que é o inteligente, maravilhoso, não sei o quê, está sentando na Muito bom, Amélia. Acho que o Jair saiu porque caiu a ligação. Caiu a. Deixa eu ver se ele entra. Peraí. Vou chamar de novo. Para a gente encerrar.
Muito bom, Amélia, muito bom.